mentalidade pós-moderna, mas muito grande mesmo. Tem uma frase bastante conhecida, de modo interpretado múltiplo, que é: a religião é o ópio do povo. E o outro tem uma ênfase, que tem também múltiplas interpretações, que é a questão da morte de Deus. E o que acontece? Karl Marx tem um livro chamado Manifesto Comunista, e Nietzsche tem um livro chamado Assim Falava Zaratustra. E o que acontece? Em relação a esses dois camaradas, eu entendo que assim, você pode não ler muitos, mas esses dois, você consegue, e detalhe, ambos vieram de famílias religiosas. Nietzsche era filho de pastor, só para ter uma ideia. E aí, nesse caso, diante dessa situação, eles, por exemplo, bateram muito no cristianismo. Nietzsche era de modo declarado, porque assim, Marx falava até da religião, Nietzsche falava da religião, mas do cristianismo. Então, o que acontece? Há uma tendência na nossa sociedade, você pode reparar, quantos cristãos morrem país afora aí, você não vê tanta sensibilidade. Agora, se um cristão, por exemplo, não é nem cristão, alguém, por exemplo, tacou pedra numa mesquita, ninguém é doido, porque assim, geralmente assim, muçulmano não tem aquela lei de não violência, Então, o cristão não tem uma legitimação para ser violento. Mas agora, o muçulmano, dadas as situações, e aí, entendeu? O que acontece? A respeito desse assunto, o que acontece? Você não vê muita sensibilidade. Às vezes até os próprios crentes, quando, por exemplo, acontece alguma coisa contra cristão, às vezes tem cristão que se junta para criticar o cristão. E às vezes o cristão era vítima. Então, assim, somos odiados, sim. A gente tem que aceitar isso. Ou seja, muita gente vai dizer que eu sou safado e sou ladrão sem me conhecer. Vai ter membro das igrejas que eu vou pastorear que já vai estar desconfiado de mim. Desconfiando de mim, entende? Sem me conhecer. Vai ter gente que quando você plantar uma igreja, lá vem mais uma porta de enganar trouxa. Todo mundo já olha assim pra gente. Se a gente é certinho, eles são antiquados, eles são cafona. Se a gente é pra frente, sei não, esses crentes são muito modernos. Entende? Se a irmã anda toda coberta, parece uma velha. Se a irmã anda quase pegando um resfriado, essa irmã não sei não. Já reparou? A gente nunca, de jeito nenhum. É engraçado isso, que assim, se você for para frente ou para trás, vão criticar. Se você for descolado ou antiquado, vão te criticar. Se você enche a cara de maquiagem ou não usa maquiagem, vão te criticar. Deu para entender como é que é o negócio? Então, por exemplo, você vai ver um filme, vai ver uma novela, o crente ou é maluco ou é malandro. Pode reparar. Então é importante a gente estar atento a isso. E aí o cristianismo, ele moldou a sociedade ocidental. Então você pode reparar que, pode parecer teoria da conspiração aqui, mas parece que há todo um trabalho para desconstruir a sociedade ocidental. Coisa que, por exemplo, não se faz com o oriental. Você olha para lá, para o Oriente, por exemplo, vai fazer um protesto contra Maomé em algum país islâmico para você ver. Agora, protesto contra Jesus, marcha para Satanás, você pode fazer no país ocidental. Só para a gente ter uma ideia. Entende? Vamos desconstruir a família do país ocidental. Agora, vai tentar mexer no oriental. No oriental, a mulher muitas vezes ela é morta, ela é deformada e assim por diante. Há alguns países que a mulher sofre de mutilação genital para ela não ter prazer sexual, e porque ela não tendo prazer sexual, ela não pode incorrer em algum tipo de pecado, inclusive adultério. Cadê as Nações Unidas? Entende como é que é o negócio? E
São crianças... Agora, no Ocidente, todo mundo se mete em tudo na família da gente. Hã? São crianças, a partir de 2 anos, eles cortam o clitóris. Tá dando para entender? Criança, um bebê. Tá dando para entender? Então, assim, entende? Assim, e ninguém faz nada. Agora, no Ocidente, um pai, por exemplo, está com seu filho, passando um ofício. Porque puberdade, gente, é biológico. Adolescência é cultural. Adolescência é um negócio inventado. Né? Então, ainda bem que eu não estou sozinho. Tem mais gente fazendo assim e sabe que eu não estou mentindo para vocês. E aí a gente, por exemplo, e pelo contrário, a gente hoje vive uma situação que a adolescência, que antes começava com 13 anos, agora começa com 10, e em vez de acabar com 17, acaba com 50 anos. Tem uns caras da minha idade que, assim, as mães, né, estão pedindo oração por eles, parece que eles têm 15 anos de idade. E se bobear, elas ainda brigam com as noras, que as noras estão maltratando os bebês dela, né? O camarada não ajuda a pagar a pensão, e se a nora botar na justiça, estou de mal de você. Está dando para entender? Né? Então há uma contribuição, inclusive, na política, na economia e na ciência. Porque no Ocidente nós temos liberdade de expressão, temos liberdade de crença, temos liberdade de pensamento. Vai ver se no Oriente é simples assim. Então, olha a influência do cristianismo. Porque o nosso Deus é um Deus que não impõe. A nossa religião pode impor regras, Deus não impõe. Tanto que Jesus, quando traz o sermão duro, o pessoal vai embora, Jesus fala o que para os discípulos? Vocês não querem também não? E aí o que o discípulo fala? Não, tu tens a palavra de vida eterna, ou seja, eu estou aqui porque eu te amo, eu estou aqui porque eu quero, eu não estou aqui porque eu sou obrigado. Eu não estou aqui porque eu tenho uma faca no pescoço. Então, olha a diferença. Então, olha a influência disso no país. Agora, eu não sei se você percebeu que a gente corre o risco de não ter liberdade. Hoje eu estou falando aqui abertamente, está indo para a internet. Ano passado, o que me fez escolher um determinado candidato, não é porque eu achava o candidato o melhor candidato, mas é porque dos dois candidatos, ele não ia me proibir de expressar meu pensamento. Porque para mim é fé, para mim é negociável, mas no mundo o que eu falo é só uma perspectiva. Assim como, por exemplo, todo mundo pode falar assim, pastor é tudo ladrão, eu posso dizer, homossexualidade é pecado. É liberdade de pensamento. Eu não disse que você homossexual é isso, 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 isso. Como ele não pode dizer, Roberlan Juliano da Silva, você é isso, isso, isso. Quer dizer, pode até dizer, mas vai ter que responder pelo que disse. Agora, se a gente for muito cerceado, nem dizer mais que é pecado vai poder dizer. E olha, eu não tenho muito medo disso acontecer, porque a Bíblia diz que nos últimos dias algumas coisas iriam acontecer. Um pastor, certa vez, acho que em São Paulo, foi preso porque estava pregando contra a prática homossexual, numa praça. Só para ter uma ideia. Uma igreja foi obrigada na justiça a tirar do outdoor um versículo que dizia que homem deitando com homem, como se fosse mulher, era abominação ao Senhor. Já aconteceu no país da liberdade de expressão. Vai vendo. Vai vendo. Então, essa é a contribuição cultural do cristianismo. Contribuição para a educação. Idiomas foram transcritos pela primeira vez por missionários cristãos para que as pessoas pudessem ler. Lembra das aulas de missiologia? Em relação à questão de tribos indígenas? Coisas que eram apenas fonemas, que a pessoa apenas só se comunicava. O som foi transcrito. Olha que barato, né? A invenção da tipografia que nasceu com a impressão da Bíblia por Gutenberg. Gente, fenomenal. Assim, nego desce a lenha no cristianismo. Só que só desce a lenha no cristianismo através das faculdades, porque o cristianismo contribuiu para quê? Para o erguimento, né, de faculdades, de universidades. Então, olha quanta contribuição o cristianismo fez. Durante séculos, as únicas escolas que existiam estavam ligadas à igreja. Mas a igreja, ela cerceava assim, era a cosmovisão religiosa, era a única que havia. Mas ainda assim, deu mecanismos para a sociedade um dia chegar ao nível de poder criticar a igreja. Olha que ponto o cristianismo foi. Ele contribuiu
para que a sociedade pudesse aprender com ela e depois a criticá-la. Outras religiões permitem essas coisas assim? Né? Durante séculos, as únicas escolas que existiam estavam ligadas à igreja, como falamos aqui. A contribuição religiosa e ética, legados mais valiosos, vida e ensinos do fundador do cristianismo. Jesus falou de coisas eternas e transcendentes, de forma simples e acessível a qualquer ser humano. Ensinou valores como o amor, a compaixão, o altruísmo, a integridade, a veracidade e a justiça. Sem Cristo e seu legado grandioso, o mundo seria sombrio, triste e desesperançado. Que tal a ideia de fazer o próximo aquilo que você gostaria que fizesse por você? Amar o próximo como você se ama. Eu falei sobre essa questão numa aula de, acho que foi de ética, num outro seminário. E aí a gente estava falando sobre adultério, aí eu falei, olha, a gente vive numa ética, né, um relativismo ético, que é assim, não, eu sou de ninguém, esse negócio de pressão e tudo e tal. Falei, bacana, quando você é o agente, legal. Agora se coloca no lugar do seu cônjuge, imagina o seu cônjuge saindo com todo mundo. Aí o aluno falou assim, poxa professor, não fala isso não. Eu pensei aqui agora, me deu uma dor. Deu para entender? Ou seja, essa questão da empatia. Você se coloca no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você pensa duas vezes. Né? Você vê, por exemplo, aquele portador de deficiência descendo do ônibus. Tudo bem que você está atrasado, você está cheio de pressa. Mas se fosse o seu pai? Deu para entender? Então, o que acontece? A gente percebe esse legado da vida e da obra de Jesus. Aquela capacidade, né, de você perdoar, de você entender o semelhante, de considerar a limitação do outro. Então é importante pensar nisso. Né? A consciência, por exemplo, quando Judas vai criticar aquela mulher que derrama aquele unguento nos pés de Jesus, e aí Jesus fala para ele, olha, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Ou seja, olha, a sociedade infelizmente ela é assim. E aquela consciência de assim, olha, eu vou fazer o meu melhor, mas assim, olha, o mundo é do jeito que é. E aí eu volto, né? Eu, por exemplo, não sou filósofo, não domino essa área, mas é interessante, né? Que assim, o mesmo Marx que fala sobre a religião ser o ópio do povo, ele acredita numa coisa que a gente considera a utopia. Né? Então a gente, por exemplo, vamos ter a ditadura do proletariado. Tá bom, como é que o proletariado vai tomar o poder, se não debaixo de algum tipo de força? E quem garante que essa força, uma vez o poder tomado, vai falar assim, agora proletariado, vocês fazem o que vocês quiserem, porque ninguém vai mandar mais em ninguém, todo mundo vai ser igual. E aí, um livro que eu recomendo é A Revolução dos Bichos, que fala sobre a revolta bolchevique, e mostra muito bem que assim, um sonho, uma utopia, algo tão belo, algo tão bonito, né, por alguém que falou que a religião era o ópio. Ué, e essa utopia não é ópio também não? Não faz a gente de repente, pelo menos assim, vamos matar, vamos prender, vamos fazer, vamos acontecer por causa da causa. Jesus já é o contrário. Vamos suportar, vamos dar a volta por cima, vamos dar o braço torcer por causa da nossa causa. Por isso que Nietzsche, por exemplo, critica muito o cristianismo, porque ele acha que o cristianismo deixa a gente banana, né? Claro, estou sendo grosseiro no modo de falar. Ele fala com muito mais requinte. Tá dando para entender? E aí nisso, capítulo 4, a historicidade de Cristo. A vida e a obra de Jesus. Os cristãos que abraçaram a fé apostólica e evangélica sempre afirmarão e continuarão a afirmar a centralidade da pessoa e obra de Jesus Cristo em toda a ordem da criação. O cristianismo é único entre todas as religiões da terra, e a razão da sua singularidade está na figura histórica do seu centro, Jesus Cristo. E aí, o Jesus histórico e o Cristo da fé são a mesma pessoa. O Jesus histórico e o Cristo da fé são a mesma pessoa. Não sei quantos tiveram a chance de ler alguma coisa de um historiador chamado Flávio Josefo. Tem na CPAD, se eu não me engano, acho que o livro não está esgotado ainda não, né? Que fala sobre a história dos hebreus,
que é um contemporâneo de Jesus, falando inclusive sobre Jesus. É muito legal isso. Então, a história dos Hebreus. Flávio Joséfo. Você, como internauta, digita no Google, de repente deve encontrar em algum lugar, né? E aí nisso, Jesus Cristo é o nosso único Senhor, Salvador, mediador, como também é o supremo exemplo das nossas vidas. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Que assim, Deus quer que eu seja um bom homem. Mas o que é um bom homem? Aí eu vejo Jesus como referência. Deus quer que eu seja um bom marido. O que é um bom marido? Eu olho para Jesus como referência. Mas Jesus não era casado. Bem, Jesus é um noivo, a igreja é a noiva. E Paulo fala das características de Jesus como noivo. Por exemplo, mesmo com a Gisele aqui, eu me atrevo a dizer, comparado ao que está aí no mercado, eu sei que ela pode levantar a mão para o céu e agradecer. Mas se for comparar com o que Deus quer de mim, estou lascado. E com certeza ela não vai me comparar com o Bill ali da barraca. Ela vai me comparar para o que Deus espera de mim. Então sempre vai cobrar. Fazer o quê, né? E aí nesse cara, nunca vai estar bom pro padrão que Deus colocou para mim. Fazer o quê, né? Mas aí, deu para entender? Assim, quando você olha para Jesus, aí você, opa, eu tenho que melhorar aqui, tenho que melhorar. Por exemplo, se eu pensar para mim como pastor, comparado com o que tem aí fora, eu me acho muito bom. Mas quando eu me comparo ao padrão de exigência do Senhor, aí eu vejo, eu sou uma droga, eu sou um resto, eu sou um verme, eu sou um bichinho, entendeu? Assim, Senhor, me dá mais uma chance. Não sei se deu para perceber, quando você olha Jesus como referência, é outra situação, né? Porque isso ajuda até na confissão de pecados, porque às vezes eu acho que eu sou o melhor crente da igreja. Minha igreja não tem amor, minha igreja não sei o que, minha igreja não sei o que lá. Mas quando eu olho, peraí, Jesus espera que eu seja assim, 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 assim. Meu Deus, minha igreja é uma bênção, como é que minha igreja aceita um cara igual a mim? Meu Deus, o pastor, ao dar uma oportunidade, o cara é igual a mim para cantar e para pregar. Meu Deus, olha o que eu fiz, o que eu pensei, o que eu senti essa semana. E eu estava cantando lá na frente, eu estava ministrando, eu estava dançando, eu estava, sei lá, eu estava fazendo alguma coisa, quando eu não deveria, eu não teria dignidade de estar nem naquele templo. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É essa consciência. Porque você olha para Jesus, olha para você, você vê que você não merece. E aí você entra na fila mais uma vez para a consagração e purificação. Agora, quando Jesus não é referência, a gente se acha o máximo. A gente é um bom crente. Eu vou direto. Eu dou o dízimo. Eu dou oferta. Eu estou em todos os trabalhos. Eu sou muito bom. Eu me dedico. Sou esforçado. Agora, se eu olho para Jesus, eu falo, Senhor, me dá mais uma chance, né? O resultado da obra de Cristo é que o reino de Deus se manifestou e está entre nós. Então, ele vem da eternidade e entra na história. E dentro da história, ele coloca a eternidade no coração da gente. E aí nisso, ele, por exemplo, se torna um de nós para que nós participemos da sua natureza. Isso é um negócio fantástico. A historicidade e a ressurreição, fatos relevantes, o local, a Bíblia diz. O homem que possuía o túmulo, a Bíblia diz. O túmulo foi escavado na rocha. Jesus foi um ser vivo. Os discípulos que saíam para pregar o Senhor ressurreto, comiam, bebiam, sofriam, trabalhavam e morriam. Essa é uma questão histórica. Fontes secundárias que favorecem a historicidade de Jesus. No caso, por exemplo, o Flávio Joséfo, que eu falei aqui, se tornou fariseu aos 19 anos de idade. No ano 66, estava comandando as forças judaicas da Galileia. Declarou a historicidade de Jesus, afirmando sua presença, fazendo grandes coisas, dentre elas a operação de maravilhas. No caso de Talo, o historiador samaritano, Talo é um dos primeiros escritores gentios a mencionar Cristo. Historiador samaritano cujos manuscritos não subsistiram até os nossos dias, pois se perderam, e deles temos conhecimento somente através de citações pequenas feitas por outros escritores. A carta de Mara Bar Serapion, né,
carta escrita no primeiro século, anos Domini, por um pai ao filho que estava preso. O pai faz uma comparação entre as mortes de Sócrates, Pitágoras e Jesus. E é interessante, né, que ninguém tem um documento escrito por Sócrates, ninguém tem a prova da existência de Sócrates, e todo mundo cita Sócrates com a maior tranquilidade. Quando Jesus tem toda essa crise. Percebe como o cristianismo é... Alguém vai falar assim, é mimimi, não é não. Plínio, o moço. Plínio era governador da Bitínia, escreveu uma carta ao imperador Trajano, na qual dizia ter matado um grande número de cristãos. Capítulo 5. A singularidade da experiência cristã. A gente falou até aqui pelo viés do conhecimento. Só que não basta o conhecimento. É preciso também a experiência. Como eu falei aqui no início, não sei se vocês lembram que vamos estudar, vamos conhecer tudo que a gente puder. Mas é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso que a gente está estudando aqui é para quando alguém for bater um papo com a gente falar. Por exemplo, Flávio Josefo é um contemporâneo lá, ele é do primeiro século. Flávio Josefo é um cara que pisou naquele chão. Mas não sei o que. Fulano, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar alguém que está mais próximo do chão de fábrica. E aí, nesse caso, a questão dos cristãos, há várias narrativas históricas sobre o martírio dos cristãos. E tá legal. Quem ia ficar morrendo por uma mentira, gente? Tem gente que não morre por verdade. Imagina morrer por mentira. Uma coisa é você morrer por Jesus hoje. Outra coisa é o cara lá no primeiro século. Entende? A gente hoje está numa fé consolidada. A gente, como diz o texto, nós não o vimos, mas o amamos. Mas agora aquele pessoal não. Não, a gente morreu por um camarada que assim, ele prometeu isso, minha vida foi transformada, eu ouvi os seus ensinos, nós o apalpamos. É diferente, né? E aí nisso, a experiência cristã, condição que se demonstra na natureza mental, moral e espiritual do homem através da ação sobrenatural do Espírito, como resultado de um relacionamento pessoal com Cristo. Então o que acontece? Eu já tive alguns momentos, eu encontrei pelo WhatsApp, o meu colega, meu colega de copo, e aí eu falei para ele que ele virou ilustração de tudo quanto foi sermão que eu preguei. Ele é mesmo? Era famoso e não sabia? Eu falei, todo mundo sabe que você pegou o meu Olímpicos emprestado e não me devolveu, e que você pegou a Neidinha sabendo que eu gostava dela. E aí nisso, o que acontece? Diante dessa situação, a gente criou um grupo de ex-colegas do segundo grau, para vocês que são mais novos, o segundo grau, o ensino médio de hoje. E aí a gente se reuniu no WhatsApp e tudo tal, eu botei no grupo. Aí o outro falou assim, e você não sabe que no dia de uma festa lá na sua casa, sua mãe tinha escondido salgadinho, ele achou, pegou e trouxe pra gente. Eu falei, minha mãe amava aquele infeliz. Ele dormia lá em casa, foi meu melhor amigo. E aí nisso, foi de coração, eu gostava muito dele. E aí por exemplo, aí eu tava falando com ele, filho de pastor, tá voltando pro evangelho, teve um pouco de aborrecimento, vendo algumas coisas na igreja e tudo e tal. E aí eu tava batendo um papo com ele e eu falei assim, Dezinho, quando eu falo de você, eu costumo dizer que os meus irmãos de fé nunca me causaram, os meus colegas de copo nunca me causaram a mesma dor que meus irmãos de fé. Não se comparam. A dor que os meus irmãos de fé me causaram não se comparam à dor que os meus colegas de copo me causaram. Não se comparam. E assim, mas o que me fez não abandonar a fé? A minha experiência particular. Eu não sei o que fulano que falou mal de mim tem de experiência com Jesus. Eu não sei o que Beltrano que me passou a perna tem de experiência com Jesus. Eu não sei o que o meu patrão crente tem de experiência com Jesus. Não sei o que o meu vizinho crente tem de experiência com Jesus. Mas aí eu lembro de uma musiquinha de quando eu era criança. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim.
Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Né? Aí, não conhece não? Você conhece, Miguel? Pare, eu vou contar-lhe, não? O que Cristo fez por mim. Aí, ele já sabe, viu? Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive no meu coração. Eu só não lembro, né, da coreografia. Porque nessa época eu não podia coreografia, mas as crianças podiam, né? E aí, as crianças podiam. E aí, nesse caso, observa bem, eu sei da experiência que eu tive. Por exemplo, a razão da experiência cristã é a pessoa de Jesus. É aquele caso, eu estou seguindo Jesus. Jesus morreu, ressuscitou e foi para onde, gente? Ixi, Jesus! Foi para o céu, tá? Aí nisso, né, de lá ele veio para buscar o seu povo. Só que para ele ir para lá, ele passou pela via dolorosa carregando uma cruz. Ele foi criticado, ele foi insultado, ele foi descrito. Né? Imagina a situação, Pedro negou. Tomé, por exemplo, não acreditou na ressurreição dele. Quando ele, por exemplo, foi lá para ressuscitar Lázaro, Tomé falou o quê? Ele vai morrer, e a gente ainda vai morrer com ele. Imagina o que é você ter na sua equipe um camarada que mina a sua liderança. Se é a gente, entende? Judas, e detalhe, Judas o beijou e ele ainda falou assim, amigo, amigo. O camarada que trai a gente chama de amigo? Seu canalha, 1000 vezes canalha, eu confiei em você, você me traiu, e aí já começa a jogar na cara, eu paguei seu seminário, você comeu na minha mesa, eu te dei roupa, aí já começa. Eu só não te mato porque eu tenho Jesus. Eu sou o quê? Não te mato porque eu tenho Jesus. Não, o crente não fala isso não, né? Matar já é forte demais, entende? E Jesus fala o quê? Amigo, você tem para fazer? Faz o que tem para fazer. Aí, ou seja, eu olho para Jesus e eu falo assim, Senhor, eu tenho que aprender. Fala, Paulo. Minha filha, quando ele está no meio de ímpio mesmo, ele tem sempre essas frases. Olha, Rafael, teu ofício. Aí. Manda muito, rapaz. Rafael, vem pegar o copo d'água, o cara tá falando, Não, é o seu peguei, ofício. Isso, é isso aí. Isso dá o direito de mandar no cara, tá certo? Fala, Paulo Luciano. Isso, pega a água pra mim, faz o teu ofício. Vai. Eu tô brincando. Eu sei, eu também tô brincando. E brincando a gente vai. Não, tô falando assim. O ímpio, que não conhece Bíblia, não conhece a Deus, quando tem uma verdade assim, que a pessoa apunhalou assim, ou desagradou, eles falam assim, nem Jesus agradou todo mundo. Não tem essa frase? Sim, só que o que acontece? É importante a gente observar que assim, Jesus não agradou porque era perfeito. A gente às vezes não agrada porque a gente está mal mesmo. Né? O que acontece é que é o seguinte, errar, todos nós erramos. Agora existem alguns problemas de caráter que um cristão autêntico poderia pelo menos pedir perdão. Pelo menos isso. Fulano, olha só, eu te dei uma rasteira. Perdão. Olha, eu não estou conseguindo dormir porque eu fiz isso. Mas não, o camarada racionaliza a rasteira e falou assim, não, foi um mal menor, eu tinha que dar a rasteira nele porque era o único jeito. Tá entendendo? Alguém tinha que fazer alguma coisa, como assim, orar não resolve. Deu pra entender? Não, o cara não fala orar não resolve, ele não fala. Mas agora, ele pensa desse jeito, por isso que ele agiu, né? Então a importância da experiência cristã. O Deus do cristianismo não é um Deus imperceptível, desconhecido, uma energia, mas é um Deus que produz atributos, características específicos revelados nas Sagradas Escrituras. É uma pessoa boa, é uma pessoa, tem vontade. Tem gente que hoje fica assim, eu determino isso, eu determino aquilo, eu determino aquilo, eu determino isso que lá e tal. Enquanto você determina, tá beleza, vai determinando. Não tem problema nenhum. O problema é quando o indivíduo ele tem aquela sensação de que Deus tem que fazer. Aí mudou o negócio. Eu determino que vai chover $1000. Determinei, beleza. Agora, enquanto eu determino por $1000, está bacana. Agora, Deus não é minha nega, não. Quer dizer, minha nega, uma só. Então, o que acontece?
ontem falou que estava assistindo minha aula. Não fazia isso, já está assistindo minha aula, eu tenho que vigiar mais. Então aí nesse caso, a respeito disso aqui, o poder do Evangelho se evidencia através de milhares de pessoas que são transformadas, oriundas de todos os níveis e procedentes de várias nações do mundo. Suas transformações são impressionantes e parecidas, pois experimentam paz e alegria pelo fato de se entregarem a Cristo. Gente, quando eu assisti um vídeo, assisti uma vez só, nunca mais. Uma irmã mandou um vídeo do pessoal do Estado Islâmico, islâmico, isso mesmo, cortando o pescoço de cristãos cóptas. Cristãos cóptas não são como cristãos protestantes. Porque, por exemplo, na nossa cabeça de evangélico, o católico não é cristão, o cópta não é cristão, o ortodoxo não é cristão, né? Só o evangélico é cristão. É bom a gente lembrar que a reforma protestante começou em 1517. Então, seria, eu acho que um pouco de arrogância a gente achar que de 1517 para trás ninguém foi salvo. Só acho. Posso estar errado, me perdoe, né? Aí o que acontece? Os cristãos cóptas não são como os batistas, não são como os assembleanos, mas são cristãos. Tanto que são que morreram por Cristo. E é interessante que mostra eles vindo em fila indiana, são colocados ali na beira da praia, tá lá um extremista falando algumas coisas, todos impostos, com a faca aqui, e aí quando chega na hora da ordem vem a degola. Eu olhei assim e falei, meu Deus, eu não sou crente. Tem uma faca de dente, né? Igual a gente usa que passa manteiga no... Entende? E assim, Rafael, eu pensei assim, eu só vi uma vez. Quando eu vi assim, porque o meu WhatsApp, tá? Já aviso logo, não mandem bobeira pra mim, porque assim, ele não abre direto, né? Então assim, se abrir, foi ela que abriu para ver o que mandaram para mim, porque o meu celular não tem senha, tá? Então, já aviso, tá? Felipe e Rafael, que tem o meu WhatsApp, né? Aí, Aridé e Jéssica não vão fazer gracinha, mas vocês, aí nisso, o que acontece? Ainda mais vocês que vão plantar a igreja, então, né? E o Felipe falou que vai prosperar. Felipe falou que o ministério dele vai prosperar. Botar direitinho? Botar direitinho? O senhor vai lá pregar de vez em quando. Aí, ó só, já me compraram pra eu não falar mais mal da igreja dele. Então, o que acontece? Aí já me comprou, não posso mais falar mal. 100 livros de garantia. Aí, ô Jesus, olha só. Já viu que vai prosperar esse negócio aí, né? Aí, em relação a isso, brincadeiras à parte aqui, quando eu via um fundo meio laranja assim da roupa deles, eu já não apertava para abrir, né? E aí, assim, porque eu pensei, meu Deus, eu não sou crente. Um carro engarrafado, meu pneu fura, sabe? A Gisele reclama de alguma coisa, ou então eu digito lá o material, meu filho vem, começa a botar um monte de sinal de imagem lá, batendo no negócio. Hoje ele estava esfarelando biscoito em cima do teclado do computador. Eu falei, caramba, né? Então o que acontece? Coisas assim, às vezes me desequilibram. Os caras estavam ali, sem gritaria, quietos, sabe? Como se assim, não está acontecendo nada aqui. Eu falei, eu não sou crente não sou crente não. Uma indireta de internet me deixa chateado. Se alguém chegar e falar assim, pastor, sabe a Luciene, né? Pensei que eu errei de novo. Aí nisso, agora não esqueço mais não. Agora estou acertando? Então beleza. Aí imagina, Luciene falou isso de você. Eu nem sei se é verdade, já vem a reação. Mas também, aí eu não sou crente, Olha o que esses caras estão passando. Deu para entender como é que é o negócio? Então, assim, aí você vê a força do Evangelho, porque você vê que o Evangelho que te alcançou e transformou você, alcançou algumas pessoas e fez uma transformação nelas que você fala assim, não é possível, isso não existe, gente. Eu quero ser igual a Jesus, mas eu não consigo ser igual ao Rafael. Não, peraí. Deu para entender como é que é o negócio? Então,
O poder do Evangelho é um negócio fantástico, né? O maior testemunho de todos é a vida daqueles cristãos primitivos. Outro dia numa igreja eu estava falando, irmãos, vocês são carta de Cristo ou são fake news? Não sei se volto lá, entendeu? Entende como é que é o negócio? Não é que eu estou ofendendo o irmão porque eu não conheço o irmão, mas é porque a maior propaganda dessa igreja aqui não é o panfleto, não é o letreiro, não é a propaganda na internet. A maior propaganda dessa igreja é a vida de cada um aqui. Essa é a questão, né? Então os primeiros cristãos sofreram tortura, morte, apedrejamento, entre outros sofrimentos, mas não recuaram porque tinham sua fé baseada não em mitos ou lendas, e sim no sólido fato da ressurreição e do túmulo vazio. Meu Senhor está vivo, eu vou encontrá-lo. Entende? É aquela questão de o seguinte, por exemplo, às vezes eu fico pensando, né, o problema de estudar é esse, porque a gente vai escutando tanta coisa, lendo tanta coisa, né, e aí nisso, às vezes quando eu penso na eternidade, eu penso, meu Deus, como é que vai ser? Né, porque Apocalipse fala, né, vocês quando trouxerem os filhos de vocês para a aula, vocês dão um jeito no filho de vocês, tá bom? Essas crianças aí que parecem que não tem mãe nem pai. E aí nesse caso, né, depois eu vou conversar com a direção do seminário. Enquanto é isso daí... Fala aí pra gravar, acho que... não, gente, eu tô brincando, é o meu filho, tá? Eu tô brincando, por favor. Aí, mas não adianta, vou editar essa parte e pegar outra, se quiserem me atacar. E aí, em relação a isso, né, a gente tem que estar pronto. Tem que estar pronto, que é o seguinte, somos como ovelhas indo para o matadouro. Quem não tem essa consciência não adianta. Eu não sei, a rua vai ser de ouro mesmo? Mas vai ter ouro no céu? Eu não sei, eu só sei de negócio. Quando eu passar daqui para lá, alguém vai estar recebendo, Roberlan, agora você vai experimentar tudo aquilo que você falou pela fé. Agora você vai ver tudo aquilo que você apenas creu. Agora você vai ter uma experiência concreta com aquilo que era abstrato. Entende como é que é o negócio? Você cantava, você pregava, agora você vai viver. Né? Então, gente, pensa na situação. Esses caras, eles estavam dispostos a trocar tudo isso aqui por aquilo lá. Como o hino que tem no cantor cristão e tem na harpa cristã. Os passarinhos e as belas flores querem me encantar. Só que esses terrestres esplendores são vãos. O problema é o seguinte, será que o crente que canta isso hoje, ele crê desse jeito mesmo? Mas aí, vamos lá. Cada crente pode experimentar o poder do Cristo ressuscitado em sua vida. Pode ter certeza de que seus pecados foram perdoados. Pode estar certo da vida eterna e da ressurreição dos mortos. Pode ser liberto de uma vida vazia e sem significado e ser transformado em uma nova criatura em Cristo Jesus. Gente, como é bom quando, por exemplo, vocês olham para mim e veem uma falha. E eu sei que é o seguinte, vocês que são imperfeitos veem falha em mim. Mas Deus, que é a perfeição em pessoa, me ama e me aceita do jeito que eu sou. Porque Ele já me viu como eu vou ser. Gente, isso é fenomenal. Entende? É aquela questão de eu não preciso ficar naquele vício de agradar todo mundo. Por quê? Porque eu já sou amado e aceito. Eu posso não caber dentro da régua da Rosane, mas a pessoa mais perfeita que a Rosane me aceita. Entende? De repente, né, a Ariné tem uma lista de falhas minhas, mas como é que pode? Ele é pastor, ele é assim, ele é assim, ele é assim, ele é assim. E Deus, por exemplo, você é assim, é assim, é assim, mas eu chamei pelo nome, tu és meu. Ih, Jesus, estou me empolgando. Desculpa aí, foi mal. Ô, Roberlan, sossega, é aula, seminário. Então vamos lá. Deixa Deus te usar. Opa, pera aí. Aí nesse caso... Não, Batista é ser legal. Pera aí. Então, nesse caso, segura a onda. Pensei que era quinta-feira. Não. Olha a minha carteirinha, Daqui a pouco pega. Não vai ter isso não. Opa! A Bíblia diz, Ele não deixará que seus pés vacilem. O pé está seguro. Então, né? Mas vamos falar disso aqui? Vocês estão muito animados, né? Por causa da prova semana que vem. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, gente, como é fantástico isso. Sabe, você se sentir amado, você se sentir aceito, você saber que você não é salvo porque você fez tudo certinho. E isso te ajuda até a perdoar o teu irmão.
Meu irmão é um vacilão, mas olha só, se eu, que sou imperfeito, me sinto ofendido com um vacilo do meu irmão, como é que deve ser Deus perfeito olhando o meu vacilo? Se Deus me perdoa, quem sou eu para não perdoar meu irmão? Olha como é que a coisa muda. Deu para entender? Né? E aí nisso, a universalidade da experiência cristã em todo o mundo, um número enorme de conversões e vidas transformadas através de testemunhos apresentados por homens e mulheres dos mais diferentes contextos, demonstra a unidade da experiência cristã. Eu estava conversando, né, com um diácono de uma igreja lá de Angola, e ele falando comigo sobre a dificuldade das igrejas lá, do trabalho e tudo. Eu olhei assim, falei, meu Deus, estou conversando com esse irmão aqui, parece que ele mora no mesmo bairro que eu. A gente falando de coisa de fé, sabe? É um negócio incrível. E aí, por exemplo, eu conheci um diácono presbiteriano, professor de educação física, o Rodrigo, e assim, eu conversava com aquele rapaz, parecia que a gente era da mesma igreja. A barreira denominacional não separava a gente. Por quê? Porque a experiência que a gente tinha com Cristo fazia a gente passar por cima dessas diferenças. Gente, isso é um negócio incrível. Sabe, é incrível. Né? Você vê que a barreira geográfica, a barreira denominacional, a barreira etária, né? A barreira socioeconômica. Você está conversando com um irmão que mora num apartamento de R$1 milhão e você conversa com ele como se ele fosse seu vizinho que morasse ali do lado da sua casa. Entende? Né? E aí, cara, você olha para o negócio desse e fala assim, como é que pode isso? Não há barreira entre nós. Entende? Eu, por exemplo, estou conversando com um irmão que é um alto oficial das Forças Armadas, como se ele fosse meu colega ali de bola de gude. E, gente, isso é tão bacana. Por quê? Porque a gente tem a mesma experiência. Entende? A gente não tem aquela barreira de um é branco, o outro é negro, um é gordo, o outro é magro. E quando tem, pode ter certeza, a vivência em Jesus está prejudicada. Está prejudicada. Né? E aí nisso, o testemunho da experiência cristã na evangelização. Na evangelização, o testemunho da experiência cristã é fundamental. É fundamental. Né? É aquela questão do aconteceu comigo. Eu sou a prova viva de que o evangelho funciona. Eu lembro de um aluno, né, que eu dando aula de evangelismo e missões, eu estava falando sobre escrever o testemunho deles, né, em poucas linhas, para que pudessem falar em menos de 5 minutos. Aí ele, mas eu nasci na igreja. Eu falei, melhor ainda. Melhor ainda. Porque as pessoas pensam que gente como você não teve experiência com Jesus. Então você vai dar o seu testemunho para as pessoas perceberem que gente como você também precisa se converter. E é incrível, gente. É incrível. Por quê? Porque quando a gente pensa no cachaceiro, no feiticeiro, no maconheiro, ele precisava. Mas é o seguinte... O cara, mas eu vivia na faculdade, eu não xingava palavrão, eu não ia pra noitada, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, eu nunca fiz nada de errado. Ué, um dia você precisou reconhecer que você não tinha condições de agradar a Deus por sua própria capacidade. E muita gente vai pro inferno porque se acha bom e acha que pode agradar a Deus do jeito que é. A diferença é que o camarada que está todo errado moralmente, ele tem uma consciência já impregnada pela sociedade de que ele precisa se consertar. O outro não tem. Então isso é mais difícil. Por isso que tem crente dentro da igreja que não se converteu. Porque ele acha que ele está bom demais. E aí se vem o pregador e desce a lenha, ele acha que o pregador está pegando pesado porque ele não merece escutar isso. E aí se a evangelho fala, você merecia um inferno, cara. Dê graças a Deus, está escutando o meu sermão. E aí nisso... Pastor Vladimir, não, eu entendo que quando eu estou pregando, eu estou usando a Bíblia. Aí não é bem... Se te ofende, o problema é seu. Fala Entende? Eu não posso fazer nada. escrevi a Bíblia. Deu para entender? Que a gente merecia o inferno é verdade. Uma coisa é... Entende? Uma coisa é eu falar assim... Eu não gosto de você, tá entendendo? Porque você mora em Nova Iguaçu. Aí é uma coisa. Agora dizer o seguinte, olha,
o salário do pecado é a morte. Se você não entregar a sua vida a Jesus, desculpa, mas você tem morte física, morte espiritual e morte eterna. Ah, mas eu sou muito bom, desculpa, porque a Bíblia diz que só Deus é bom, você não é bom não. Não vou mais nessa igreja. Ué, o que eu posso fazer? Né? Então há um só critério para a verdade. A palavra de Deus imutável, que vem de um Deus imutável. Os crentes devem ficar firmes e resolutos em defender as suas convicções sobre Jesus como o verdadeiro Deus. Uma grande verdade que permanece através da história. Esta verdade é a primazia do nome de Jesus Cristo. Ele é o começo, o centro e será o fim de toda a história do mundo. Lembra? O início, o alfa e o ômega, né? Então ele é o princípio e o fim. As escrituras declaram que seu nome está acima de todos os nomes. Ele alegou ser Deus e suas alegações não têm mudado. Atualmente, multidões rejeitam a Cristo, a verdadeira luz, e preferem andar nas trevas da impiedade e da desobediência. Diz a Bíblia que a condenação consiste em quê? Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então tem gente que vai ter bronca da evangelização, que vai ter bronca da pregação, não é por causa da evangelização da pregação, é por causa da luz em cima da sua sujeira. Todos nós queremos ser bons, todos nós queremos ser elogiados, todos nós queremos ser carregados no colo. E qual é o problema? A Bíblia não esconde a falha de ninguém lá. Ontem, na aula de ética, conversando com alguns alunos, aí eu tinha falado, olha, as parteiras, agora eu não lembro o nome delas, mas as parteiras, por exemplo, elas mentiram.